ela começa a ficar incomodada com a irmã, que está ouvindo atentamente as palavras de Jesus. Quando ela questiona Jesus, Jesus olha para ela e diz: Marta, Marta, você está tão ansiosa e distraída. Que é interessante, porque Jesus chama ela de distraída. Ela está fazendo um monte de coisa. Ela não está brisando, sabe? Ela não está deitada. Ela está fazendo muita coisa. Jesus olha para ela e diz: você está A gente percebe que ela estava focada nas atividades que ela estava executando, mas Jesus olha para ela e diz que ela estava o quê? Distraída, porque às vezes você está tão focado em tarefas que não tem nada a ver com o seu propósito ou com o que Deus tem para você, e esse foco nada mais é do que uma distração que vai te impedir de receber a melhor parte do que Deus tem para você. Ai, porque eu sou muito focado numa coisa que não tem a ver com o seu propósito, é distração. Nem toda distração é pecado. Marta não está cometendo pecado. Às vezes é excesso de atividade que nos afasta do que é essencial. Em Josué, capítulo 7, nós vemos um povo vitorioso que se distraiu e viveu uma derrota inesperada e vergonhosa. Depois de vencer a batalha de Jericó, o povo se distrai na comemoração, o povo se distrai na autoconfiança, eles começam a subestimar o inimigo, eles já não consultam mais a Deus. Afinal de contas, a gente agora, se a gente venceu Jericó, a gente vence qualquer coisa. Eles estavam tão distraídos na satisfação da sua última vitória que perderam uma batalha de forma vergonhosa, uma batalha imperdível, porque eles estavam distraídos. Quantos de nós estamos distraídos com as nossas conquistas? Quantos de nós estamos distraídos com as nossas conquistas? Tu não tinha carro, estava toda hora na igreja, agora tu tem carro. Domingo é dia de passear, né? Tu não tinha dinheiro, todo dia na igreja, agora tu tem dinheiro, final de semana, rolê. E vai pro rolê e não vai na igreja lá no rolê, não. Tu não tinha dinheiro, mas agora você tem uma casa lá na praia e praia. Praia aí, ó. O profeta hoje está solto, hein? Quantos de nós estamos distraídos com as nossas conquistas? Compra uma televisão nova. Acabou. Tu não faz mais nada da vida agora. É só naquela televisão dos infernos, 24 horas. O pior é que não assiste nenhum culto, para ver se dá uma equilibrada. Mãos, esse povo se distraiu com a grande conquista e perdeu uma batalha imperdível. Depois que conseguiu o que parecia ser impossível, você se distraiu e parou de consultar a Deus e desprezar o poder do inimigo. Resultado, derrota. Perderam a batalha em Ai, uma cidade pequenininha. A distração desse povo foi a celebração da vitória e a autoconfiança. Quando você se distrai, você perde até as pequenas batalhas. Dá glória a Deus só para disfarçar. 1 Reis, capítulo 13, nós vemos um profeta de Deus receber uma ordem direta de Deus. Vá, mas não volte pelo mesmo caminho e não coma nada. Era uma ordem direta de Deus, muito clara. Mas ele para ouvir um homem que também respondia para o profeta. Ali ele se distrai
da direção que Deus havia dado para ele, e ao invés de cumprir o que Deus havia mandado, que era para voltar por outro caminho e não comer nada, ele come e volta pelo mesmo caminho. Resultado, ele morreu estraçalhado por um leão no meio do caminho. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão, irmão. Deus não trata a gente igual palhaço. Vai para lá, vem para cá. Vai para lá, vem para cá. Sobe, desce. Já fez aquela brincadeira, como é que é o nome? Morto, vivo, vivo. Deus não está brincando com a gente, irmão. Foi ordem clara, foi de Deus. Tem gente que Deus fala nítido. Aí a pessoa, estou esperando Deus confirmar. Meu Deus! Tem que mandar o quê para ver confirmar o que mais? Uma vez que Deus fala, não basta, não? Deus agora vai ter que trabalhar para convencer você de que a palavra dele tem valor? Me ajuda aí, irmão. Você me irrita. Aí, eu estava bem, já fiquei irritada. Satanás sempre vai tentar te distrair, enviando homens e mulheres, muitas vezes travestidos de anjo de luz, para te desviar do propósito que Deus te deu. Isso é muito comum na igreja, mais do que você pensa. Você começa a servir debaixo de uma direção de Deus. Deus falou comigo, eu vou servir no ministério tal, eu estou avivadaço, Deus é comigo, foi uma direção de Deus. Aí lá no exercício do ministério, parece que alguém começa a dizer que Deus falou com ela. Estamos aqui no ministério. Eu comecei agora. Tá. Então, Deus falou comigo. Deus me deu uma palavra. Porque eu estou aqui servindo, mas Deus me deu uma direção. Não, porque eu estou aqui servindo, mas Deus me deu uma visão. Que as coisas aqui, deveriam ser de outra maneira. Deveriam ser feitas de outro jeito, de outra forma, porque esse jeito aqui não está certo. E quando você cai em si, o leão já está na sua frente. A Bíblia diz, o inimigo anda ao nosso derredor como basta uma distração. Uma distração. O profeta tinha uma ordem clara, Deus não é Deus de confusão. Vai, não volta pelo mesmo caminho, não come nada. No meio do caminho ele encontra outro profeta e fala, não, o anjo falou comigo. Eu também sou de Deus. Cuidado, a voz do homem de Deus nunca vai ser maior do que a voz de Deus. Deus manda te dizer, cuidado. Tá cheio de gente correndo atrás de profeta, era para você estar correndo atrás de Deus. Que a palavra que Deus libera não tem erro, não volta atrás, não é vazia. Tem gente que já recebeu palavra de Deus e deixou de fazer o que Deus mandou, porque o profeta falou que não era. Irmão, aqui, resultado, estraçalhado por um leão. Vigia, distraiu. Você está distraído, irmão. Basta uma distração e Satanás destrói a nossa vida. O resultado da distração desse profeta é um homem de Deus. Se um homem de Deus nesse nível cai porque se distrai, imagina nós, irmão. Imagina nós, irmão, que quase foi para o carnaval. Quase. Você veio amarrado hoje, bico, nem queria estar aqui. Nem toda voz espiritual vem de Deus. Não se distraia. Observa, existe um padrão que se repete. Começa com um relaxamento. Começa com uma pequena concessão, uma raposinha, uma aberturinha. Só hoje não tem problema. É assim que a desgraça da dieta dá ruim. Você faz a dieta todinha, certinha ali, 6 dias por semana. Aí no domingo, você dá uma ramelada.
Na segunda você sobe na balança, o que aconteceu? A desgraça, você engordou o quê? 100 gramas. É a mesma coisa. Foi só uma distração. Começa assim a distração. É uma pequena concessão, é um excesso de confiança, é uma desatenção. Veja que em todas as passagens que eu mencionei, não houve um ataque direto do inimigo. Não foi uma luta perdida no físico. Todos caíram do propósito de Deus por causa de uma O inimigo não precisa te derrubar, não, linda. Basta te distrair. Mas não para por aí, não. Tem mais. Em Mateus capítulo 14, os discípulos estão enfrentando uma tempestade completamente aterrorizados. Jesus vem andando sobre as águas. Pedro diz: Senhor, se és tu, deixa-me ter contigo sobre as águas. Jesus diz: vem. Ele sai do barco e ele começa a andar sobre as águas. Até que ele se distrai com a força do vento. Imediatamente ele começa a afundar. A ponto de começar a gritar: Senhor, salva-me, salva-me, salva-me. E apesar dele ter sido autorizado por Jesus a andar sobre as águas, ele se distrai a ponto de quase se afogar. E se Jesus não estende a mão para salvar ele, uma era para estar andando aqui, olhando para Jesus, olhando para Jesus, olhando para Jesus, olhando para Jesus. Desviou o olho, olhou para o vento. Pronto. Deu ruim. Agora eu te pergunto, o vento já estava lá antes dele sair do barco? Ele só não estava prestando atenção. Distraiu. Olhou para o lugar errado. A distração aqui foi tirar os olhos de Cristo e colocar os olhos nas circunstâncias. Se Deus prometeu, meu filho, não importa quem diz que não vai dar certo. Não importa se a porta 1, 2, 3, 4, 5, 10 fechou. Acabou, Deus falou, está falado. Eu vou olhar para o que Ele falou, eu vou olhar para Cristo. É nele que eu confio, é a palavra dele que me sustenta. Eu não quero nem saber se está vento, tempestade, Satanás, cão, se está dando tudo errado, se eu não esperar, não interessa. Eu vou olhar para Cristo. Se eu olhar para a circunstância, dá ruim. Distrai, dá ruim. João capítulo 12, nós vemos Judas andando com Jesus, sendo parte do ministério de Jesus, vendo ele fazer milagres em cima de milagres, ouvindo todos os ensinamentos, mas Judas está distraído com o dinheiro. Uma pequena brecha que começou com ele roubando as ofertas, abriu um grande precedente para uma traição muito maior. Nem toda distração é grave no início. O homem que traiu Jesus começou distraído com o dinheiro que estava na sacola que ele carregava. Cuidado, não se distraia. Não se distraia. Em Timóteo capítulo 4, nós vemos um relato de um homem chamado Demas. Ele era um servo fiel do evangelho junto com o apóstolo Paulo, até que ele se distrai. Paulo diz o seguinte: Demas me abandonou, tendo amado o presente século. O amor dele pelo mundo e pelas coisas do mundo, o amor dele por coisas do presente, distraiu ele das recompensas do futuro. Ele se distraiu a ponto de trocar a eternidade pelas coisas do agora. Quantos de nós estamos como Demas, distraídos com as coisas da nossa vida agora? Completamente esquecidos do nosso alvo, porque o nosso alvo é a eternidade. O nosso alvo é a eternidade. É essa a nossa maior e principal esperança, a eternidade. Em Atos capítulo 5, nós vemos um casal presente, atuante na igreja.
Um casal que está experimentando um mover sobrenatural de Deus. Eles observam naquele mover que todos ali ao seu redor estão doando, ofertando tudo o que eles têm. Quando eles se dão conta, eles estão distraídos com a comparação. Estão distraídos com o status espiritual, estão distraídos com a necessidade de reconhecimento. Está todo mundo entregando tudo. Se a gente não fizer uma oferta, a gente não vai ser igual a eles. Se a gente fizer essa oferta, todo mundo vai ver como a gente é de Deus. Se nós fizermos essa oferta, toda a igreja vai reconhecer o nosso ato de justiça. Se a gente fizer essa oferta, nós vamos ser iguais aos outros que ofertaram tudo. Olha como está todo mundo admirado. A gente também tem que fazer alguma coisa para eles admirarem a gente. Distraído com o status espiritual, distraído com a necessidade de reconhecimento, distraído com a aparência de espiritualidade, eles foram mortos pelo decreto do próprio Deus. Vale uma observação importante aqui. No Novo Testamento inteiro, Deus mata 3 pessoas. Quantas? 3. Herodes, Deus determina a morte dele. Morre porque ele rouba a glória de Deus, ele aceita ser adorado pelo povo, e a Bíblia diz que Deus lança sobre ele ali um mal, que ele morre comido de bicho. Deus. E Ananias e Safira, esse casal, que decidiu fazer uma oferta. Morrem por causa de uma oferta que eles decidem oferecer, completamente distraído do verdadeiro propósito da oferta. Eu sempre digo aqui na oferta, para Deus não basta fazer a coisa certa, você tem que fazer a coisa certa com a motivação certa. Eles fizeram algo certo, ofertaram com a motivação errada, distraídos com a comparação, com o desejo de reconhecimento, com a aparência de espiritualidade. Morreram por causa de uma, e eles não morreram porque eles não entregaram uma oferta, eles morreram porque eles Quando eles chegam lá, falam, mas não era tudo de vocês? Vocês não precisavam ter entregado? Nada. Vocês não morreram porque não entregaram. Vocês morreram porque vocês entregaram. Distraído, com a motivação errada. Agora, preste atenção nisso aqui, irmão, que isso aqui me chocou. Sabe qual é o momento do culto que a igreja mais se distrai? Na hora da oferta. Louvor, você está lá. Na palavra, você está prestando atenção. Mas na oferta, você fica distraído. Pode olhar. Na hora da oferta, um conversê, um diz que me disse, pega, levanta, senta, abaixa, banheiro, água, menino, perturbação, coceira, sei lá que diacho que é. Falação, a cumprimentação. Na hora da oferta, no momento da diz, esse casal fez uma oferta distraído. Deu ruim. Deu ruim. Nós não podemos mais nos distrair, irmão. Ananias e Safira se distraíram, preocupados com a imagem pública deles. Resultado, morreram. Às vezes a nossa distração é vaidade espiritual. Você quer ser visto. Você quer ser visto, você quer ser reconhecido. Está fazendo distraído, você se distraiu do propósito. Não era para estar preocupado com isso. Não era para estar focado nisso. Cuidado, esse povo ofertou distraído, com a vaidade espiritual. Vontade de ser reconhecido, de ser visto, está repreendido. Nós não podemos mais nos distrair com essas bobagens.
Em 1 Coríntios, praticamente inteiro, quase que o livro todo, você vai ver o apóstolo Paulo repreendendo a igreja, que está completamente distraída do seu propósito. Essa distração está causando tantos problemas no meio da igreja. É divisão, é imoralidade, são processos judiciais entre os irmãos, é desordem no culto, vaidade nos dons. A igreja de Corinto, ou seja, a igreja saiu completamente do propósito que era amor e unidade, porque se distraíram e colocaram o foco no lugar errado. Em Gálatas, no capítulo 1, o apóstolo Paulo vai advertir a igreja de Gálatas e vai dizer: eu estou admirado como vocês se desviaram. Está lá, lê. Tão rapidamente, tão depressa do evangelho que eu ensinei para vocês. Do verdadeiro evangelho. Tô besta. Como é que vocês desviaram tão rápido para um falso evangelho pregado por um falso mestre? Eles receberam o evangelho de Cristo, verdadeiro, genuíno, o evangelho da graça, mas foram distraídos por falsos mestres. A igreja estava se perdendo porque se distraiu com questões doutrinárias. Irmãos, quantos de nós, irmão, estamos distraindo com discussão de Armínio e Calvino, irmão? Pelo amor de Deus, irmão. Nós estamos distraídos com dicotomia ou tricotomia. E você está pensando, não sei nada do que é isso. Nós estamos distraídos se pode usar saia, se pode cortar o cabelo, se pode fazer tatuagem. Nós estamos distraídos, irmão, com bobagem. Era para nós estar olhando para Jesus. Nós estamos distraídos com bobagem, com doutrina. Existe uma doutrina bíblica para todo o assunto. Existe, a maioria de nós não sabe qual é. E aí a gente fica julgando sem saber a doutrina dos outros. Foca em Jesus, irmão. Não tira o olho de Jesus, olha para Jesus. Se você se distrair olhando para o lado, você vai se perder. Mateus 25, nós vemos o relato de 10 virgens. Para quem olha de fora, as 10 virgens tinham a mesma aparência, mas 5 delas se distraíram. E quando se deram conta, perceberam que não estavam devidamente preparadas. Não tinha azeite suficiente. Na minha casa tem um bocado de carro, graças a Deus. Vai repreendendo toda inveja, Jesus. Em nome de Jesus. 1, 2, 3. 4, 5, 6 carros tem na minha casa. Para 4 motoristas. Mas eu não sei, irmão, o que acontece, que todo mundo só usa o meu carro. Luta. Eu levanto e falo, vou sair. Não tá. Aí eu falo, vou. Não tá. Cadê meu carro? Nunca tá. Sempre o meu que vai. Quem sai primeiro, que menos usa carro de todo mundo é o Rafa. Mas o Richard e o Otoniel, sangue de Jesus. Eles só não usam o deles. Só o meu. Aí eu peguei o carro essa semana, irmão. O ponteiro do combustível, ele não estava para baixo, não. Ele estava quase dando a volta ao contrário, assim, ó. Só que eu sou o tipo de pessoa, irmão, que carro para mim é só entrar e usar. Eu não abasteço, eu não mando lavar, eu não quero saber de nada, eu só quero usar. E eu tô aqui, rebento. Parece piscando o painel. Abasteceu gente, abasteceu gente, abasteceu gente, abasteceu gente. Quando eu falei, sangue de Jesus, misericórdia, imagina eu com esse carro aqui, sem combustível, ia ter que ficar empurrando, não dou conta de carregar, nem eu ia ter que empurrar carro, aquela perturbação. Deus, já empurrei tanto carro velho. Senhor, me liberta, me livra, Jesus. Já empurrei tanto Opala, tanto Fusca, tanta caravana. Não, Senhor! E o carro do primeiro posto eu abasteci.
Por que isso aconteceu? Todo mundo distraído. Todo mundo distraído. É o caso das 10 virgens. 5 delas se distraíram completamente. Não tinha azeite suficiente. Se distraíram, não se prepararam. Veja que o Novo Testamento também tem um padrão de distração. Pedro se distraiu com as circunstâncias. Às vezes esse diagnóstico médico é só para te distrair. Às vezes essa briga é só para te distrair. Às vezes essa demissão é só para te distrair. Às vezes essa oportunidade de negócio é só para te distrair. Pedro se distraiu com o vento. Judas se distraiu com o dinheiro. Tem dinheiro na sua vida que só serviu para te distrair. Tem gente que não viajou para curtir o carnaval porque está sem dinheiro, graças a Deus. Que esse dinheiro só ia servir para te distrair. Ai, Gisele, mas a gente não pode ter um tempo de distração, você pode ter um tempo de desfrute. E quando a gente tem um tempo de desfrute, a gente não desliga de Deus, não. Ninguém tira férias de Deus, irmão. Porque tem gente que viaja, parece que tirou férias de Deus. O short encurta, o copo enche com a cerveja, o decote fica mais deixa para lá. O cropped aparece. Luta. Tem dinheiro que só serve para te distrair. Demas se distraiu com as coisas desse mundo presente. Ananias se distraiu com a vaidade de ser reconhecido espiritualmente. Os Gálatas se distraíram com as falsas doutrinas. As virgens se distraíram da quantidade de azeite e deixaram de prestar atenção naquilo que realmente importava. Eu e você precisamos estar atentos e vigilantes, porque Satanás está constantemente tentando nos distrair. Com um pequeno desvio de foco, um pequeno apego às coisas do mundo, um orgulho espiritual pequeno, com pressões externas. Não por acaso Jesus disse: vigiai e orai. Não por acaso somos exortados várias vezes no Novo Testamento, com vários textos e passagens onde a ordem se repete: vigiai, 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 vigiai. Que é exatamente o oposto de distração. Quem está vigilante não se distrai. Quem não está vigilante automaticamente está o quê? Distraído. Não duvide da capacidade do inferno de te distrair, sem que você nem perceba. Ele te distrai do teu propósito, te distrai do teu chamado, te distrai da tua missão, te distrai da tua posição. Sem que você perceba, ele te distrai da sua disciplina, te distrai da tua santidade, te distrai da sua vida espiritual, te distrai das ordens que Deus te deu. Pode ver, você vem no culto, Deus fala profundo no seu coração, perdoa, você sai daqui, ó, eu vou perdoar, eu vou perdoar, eu vou perdoar, até que chega lá fora, você encontra alguém, você vê uma televisão, você janta, e não sei o quê, e lá, e lelelê, e se distrai, e aquele foco todo que você saiu daqui, acaba. Você sai todo culto de domingo aqui, você sai focado, sangue nos olhos. Ninguém me para, não, agora já era. Mas aí vem uma distração aqui, o motoqueiro pegou você aí, ó. Balançou a cabeça. Acabou, já foi o suficiente para te distrair já. Satanás entra na hora. Distração, irmão. Teve um dia desse que nós estávamos vindo para o culto e tem um lugar no meio do nosso caminho que tem 2 faróis, um em cima do outro, bem pertinho.
Se você passa no primeiro, geralmente você passa no segundo. Se não passa no primeiro, obviamente não passa no segundo. Então, no primeiro, eu passei assim, ele deu amarelo, eu passei. Eu falei, então agora é pé na tábua para passar no segundo. Eu já estava atrasada para vir na igreja. Quando eu cheguei em cima do segundo, deu vermelho. Eu falei, agora não dá para brecar também, vamos que vamos. Quando eu olho para o lado, irmão, uma viatura. Falei, não, Deus, eu tô indo para a igreja, Senhor. Só sabe que foi sem querer. Eu acelerei porque eu achei que ia dar. E depois não dava para frear, porque eu já estava muito em cima, Senhor, me ajuda. Aí eles ficaram lá para trás. Eu falei, tá tranquilo. Eu continuei vindo, porque eu estava atrasada para vir para o culto, Santa Ceia dos Voluntários. Bora, 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 bora. E eu olhando o retrovisor. Não, eles ficaram lá para trás, ficaram lá para trás, ficaram lá para trás. E eles ficaram lá para trás. De repente eu vi que eles começaram a ficar mais perto. Eles começaram a ficar mais perto, eles começaram a ficar mais perto, eles começaram a ficar mais perto. Eu falei, não, não é possível, não é comigo, não é comigo. Aí subiram em cima da calçada e parou do lado do carro, assim, baixou o vidro e ficou olhando. Eu falei, deu ruim. Aí falou, baixa o vidro. Eu falei, não, Senhor, estou indo para a igreja, Senhor, por favor. Aí quando baixou o vidro, que ele estava pronto para dar um grito, distração. Meu marido falou assim, desculpa, nós estamos errados. Você me desculpa, passou no farol vermelho mesmo, acelerou, não ia dar para brecar, eu peço desculpa. Rapaz, o polícia não tinha o que falar. Ele não abriu a boca mais. Ele fechou o vidro, foi embora. Qual que era o propósito daquilo? Distração. Estava vindo para a Santa Ceia dos Voluntários. Era dar uma confusão, era eu querer me defender, era ele falar um monte de coisa, já me tirar do espírito. Sim ou não? Distração, irmão. A estratégia é a mesma, mas a gente está caindo toda hora, tropeçando na mesma pedra. A gente está ficando mais e mais e mais distraído. Mais do que nunca nos dias atuais, nós estamos debaixo de uma nuvem densa e carregada de distração. Nós temos um celular que rouba o nosso tempo de oração, que substitui a leitura bíblica, que gera uma comparação constante. Um celular que produz ansiedade, fragmenta a nossa mente, os nossos pensamentos. Um celular que te distrai, enche a sua cabeça de tanta coisa que você não consegue mais nem ouvir a voz de Deus. Tanta gente, tanta coisa, tanta notícia, tanta influência, tanto sucesso, tanto Rolex, tanta BMW, tanta fofoca, sangue de Jesus tem poder. Celular te distraindo. Nós temos o excesso de trabalho. Distrai você da verdadeira identidade. Hoje pergunta para você, você é o quê? Ninguém responde, filho de Deus, não, eu sou dentista. Não, filho, isso é o seu trabalho, não é o que você é. Não é a sua identidade. Ah, é porque eu sou pedreiro. Tu não é pedreiro, não, infeliz. Tu é filho de Deus. Um excesso de trabalho que distrai a gente da nossa identidade. Que distrai a gente como sendo uma fuga emocional, porque a gente não quer lidar com questões profundas da alma, se atola no trabalho. Tem casal que está com problema no casamento, em vez de resolver, sabe o que o marido faz? Tome trabalhar. E ora essa, ora essa, ora essa, ora essa. Deus me livre voltar em casa, que amanhã é a Jezabel purinha. Aquela mulher perturba mais do que 3 chefes juntos. Já que é para ficar perturbado, pelo menos fica perturbado, ganhar alguma coisa, né? Excesso de trabalho está distraindo a gente do problema. Excesso de trabalho que te distrai de Deus. Por quê? Porque leva você a sentir segurança no trabalho. Leva você a tratar como fonte de valor o trabalho e não Deus. E não é que trabalhar é errado. Senão a mãe já fala assim, essa semana eu não vou, que a pastora pregou que trabalho é distração. Irmão, não me irrita. Fala para esse crente do seu lado, não me irrita. Pelo amor de Deus. Luta. Tá pensando o quê? Uma vez eu tinha uma
um casal e a esposa assim afoita, aflita, que esse homem não trabalhava, esse homem não trabalhava, esse homem... Ai, tô me dando calma, mulher, vai dar certo, calma, ele vai arrumar um serviço. Meu Deus, Jesus, abre uma porta que esse homem vai ficar, porque essa mulher vai dar um murro nele. Não porque eu trabalho, porque eu estou dando meu sangue, porque eu dobro de turno, porque eu tenho 3 empregos, isso aqui, esse homem não... Graças a Deus arrumou um serviço. Aleluia. Não é que trabalhar é errado, produzir é bênção, mas produzir não pode te distrair da dependência de Deus. O que Marcos 8,36 diz? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós temos a distração do materialismo. Você está tão distraído porque você está buscando ter tanta coisa. Eu preciso de um carro novo, eu preciso de uma casa nova, eu preciso de uma roupa nova, eu preciso de um celular novo, eu preciso de um móvel novo, eu preciso de uma bolsa nova, eu preciso de um relógio novo. Não acaba. Não acaba. Tu tá tendo que... sua cabeça está agitada. Eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo, 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 eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo. Você está distraído. Não acaba, não tem fim. Está distraído com a necessidade de validação que você está buscando através do materialismo. Completamente distraído, você começa a medir o seu valor por aquilo que você possui. Distraído, começa a ter uma alegria que depende de comprar uma coisa X ou Y, porque se não comprar, tu não fica feliz. Esse ano eu troquei de celular. Meu marido trocou. Irmão, aí eu falei assim, eu fiquei brava. Porque na minha cabeça meu celular estava bom. Era um iPhone 13. Precisava ter trocado. Aí eu fui pensar, irmão, sabe quantos celulares eu já tive a minha vida inteira? Eu estou com 44 anos. 5 aparelhos. Eu tive 5 aparelhos de celular em 44 anos. Porque, irmão, se o celular funcionar para mim, se é novo, se é velho, se é a última geração. Irmão, nós estamos distraídos com materialismo, um desespero para comprar. Esse relógio aqui, meu marido me deu de presente, quando a gente fez 6 anos de casado. Mas um dia desse eu estava lá e falei, ele falou assim, não, você podia vender aquele relógio. Eu falei, tá doido? Não é o preço do relógio, não é a marca do relógio. É o valor que ele tem, porque foi você que me deu. Não importa se ele não tem valor para ninguém, tem valor para mim. Irmão, nós estamos doidos. O materialismo distraiu a gente. Você está na ansiedade, angústia, você precisa comprar. Não passa esse cão. O pacote da Shein toda hora. Mercado Livre toda hora. Shopping, então, sangue de Jesus tem poder. Isso acontece com todo mundo, irmão. Eu fiz uma meta comigo. O que acontece? Eu tenho 3 guarda-roupa. Só para você entender. Um de quando eu era muito gorda, que aí quando eu emagreci eu guardei. E aí quando eu fiquei muito gorda de novo eu já tinha roupa. Um de quando eu era muito magra, que está lá guardado porque eu não cheguei lá ainda. E outro que é esse que eu estou aqui no meio do caminho. Então eu tenho muita roupa, porque tem de todo tipo de Gisele. Pequeno, médio e grande. Irmão, essa blusa aqui deve ter pelo menos 10 anos. Essa aqui de baixo aqui, ó, nessa faixa também. Fiz um propósito comigo, eu não vou repetir roupa no próximo ano, eu vou usar tudo que tem dentro desse guarda-roupa. E o que eu não usar, eu vou doar. Irmão, porque se for deixar, irmão, nós vai comprando. Se distraindo.
se distraindo, se distraindo. Nós estamos distraídos com o materialismo. Quando a gente está distraído com o materialismo, essa ânsia de ter, de comprar, de ter, faz a nossa fé virar uma coisa secundária. Porque dentro de você tem uma ansiedade. Eu quero ter, eu quero comprar, eu quero ter. Distração, irmão. Porque posso te falar, não tem fim não, filho. Tem fim não. Não cabe esse trem não. E posso te falar, quanto mais coisa você tem, mais perturbado você fica. Quanto mais roupa você tem, mais mal arrumado você anda. Uma perturbação, anda tudo descombinado. Compra, e a gente olha para você e fala, meu Deus, o que aconteceu com esse irmão? Tá parecendo Agostinho Carrara. Um sapato que não combina com a calça, que não combina com a blusa, que não combina com nada. É doido para comprar uma roupa nova, mas não lava o sovaco com a catinga de CC dos infernos. Me ajuda aí, irmão. Você tá rindo de você sabe, né? Aleluia! Aleluia! O que foi que Jesus disse para nós em Mateus 6:21? Onde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Cuidado, irmão. A gente está distraído com coisa. Era para a gente estar focado em Cristo. Não é que ter coisa é errado, mas a gente não pode viver só pensando em ter coisa. Essa agonia de ter coisa está te distraindo. Agora é hora de você pedir o cartão da esposa, irmão. É hora de quebrar o cartão. Não se distraia com o materialismo. Amém? Nós temos a distração da preocupação, da ansiedade. É tanta preocupação. Pera, deixa eu perguntar uma coisa. Eu posso passar um pouquinho hoje? Obrigada. Só precisava de alguém autorizando. Amém, basta. Eu ia passar de qualquer jeito mesmo, mas tudo bem. Pelo menos agora eu tenho a sua validação. Nós temos a distração da preocupação, da ansiedade. É tanta preocupação, tanta ansiedade que você não tem energia, você não tem paz, está sempre com a cabeça no futuro e não desfruta do que Deus já te deu no presente. Essa distração agita sua mente, te deixa em estado de alerta constante, te impede de ouvir a Deus. Você vive preocupado, você vive ansioso. Distração. O inimigo é bom de fazer barulho, irmão. Aquele dia que você está benzão, sabe aquele dia que você está benzão? Aparece um filho do Satanás para falar uma coisa só para te entristecer. Distração. Aquele dia que você ora, irmão, sabe aquele dia que você ora? Você fala, nossa, hoje eu e Deus estamos ali, ó. Aí alguém aparece, irmão. Uma notícia, você já fica preocupado, você já fica ansioso. Distração. Inimigo está querendo nos distrair. Nós temos a distração da preocupação com a nossa imagem, com a nossa aparência. Você está tão distraído em garantir que todos vejam a sua performance, que você começa a postar mais do que viver. Observe, irmão. Está todo mundo na mesa com cara de bunda. Estou mentindo? Estou mentindo? Vamos tirar uma foto. Cara de bunda de novo. O sorriso é só para foto. Que isso? Nós estamos distraídos com a nossa aparência. A gente começa a ter mais aparência do que essência. A gente começa a ficar mais preocupado com a aprovação humana, com a curtida, com o like, do que obedecer a Deus. Então, se a foto com decote, se a foto com biquíni der mais curtida, você posta, mesmo sabendo que não agrada a Deus. Acorda! Tudo isso é distração. Os fariseus se distraíram com a aparência e se tornaram homens cheios de religião e vazios de Deus.
Nós temos a distração da doutrina. Essa está assim alta. Cada dia que passa, ela cresce mais. É tanta pregação, é tanta opinião, é tanta teologia divergente, é tanto conteúdo raso que viraliza. Quantos de nós estamos distraídos com debates? Estamos distraídos com polêmicas do mundo gospel. Estamos distraídos com discussões que não vão levar a lugar algum. Era para nós estarmos focados em pregar o evangelho puro, simples e profundo. Era para nós estarmos focados em ser luz do mundo e sal da terra. Ah, mas se alguém não combater a falsa doutrina, porque se alguém não combater as falsas teologias, se alguém não desmentir os falsos profetas, discutindo, debatendo, a Bíblia diz o que para nós? Não lance pérolas aos... Nós vamos ficar discutindo, debatendo. É simples revelar a mentira, irmão. É só você falar a verdade. É simples dissipar as trevas. É só você chegar com a luz. Você não precisa ficar explicando o que é treva. Quando a luz chega, aparece. Você não precisa ficar apontando que é mentira. Quando a verdade aparece, a mentira fica evidente. Resultado: quanto mais você fica distraído com discussões doutrinárias, mais confusão espiritual aparece, mais a sua fé se torna emocional e rasa. Por isso que Paulo escreveu: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si. Se Deus já deixou avisado que isso ia acontecer, por que a gente se distrai com isso? Eu não consigo entender. Deus falou: gente, vai vir falsa doutrina, falso profeta e vai acontecer isso aí. O povo vai dar ouvido para esse povo, porque eles querem dar ouvido. Se Deus já disse que isso ia acontecer, está escrito. Por que é que a gente se distrai com isso? Semana passada eu tenho certeza que você passou mais tempo vendo vídeo sobre a discussão doutrinária da música do Auê do que lendo a Bíblia. Tenho certeza. Distração, irmão. Distração, tudo isso é distração, e distraído você sai do teu propósito, distraído você fica vulnerável, distraído você erra o alvo, como uma estratégia de Satanás, de distração. Ele quer desviar você da atenção, ele quer ocupar sua mente, ele quer encher sua agenda, ele quer sobrecarregar você de estímulos. Nós temos 2 grandes exemplos de homens que não se distraíram. E eu vou só citar. O primeiro deles é José, o segundo é Daniel. Irmão, José não se distraiu. Aquele homem não se distraiu. Ele foi jogado lá na cisterna, ele não se distraiu. Ele foi tirado da cisterna vendido como escravo, ele não se distraiu. Ele trabalhou como escravo, ele não se distraiu. A mulher agarrou ele não se distraiu. Ele foi parar na prisão, ele não se distraiu. Ele foi governar o Egito e ele não se distraiu. Focado, 100% focado. Ele não desviou nem para a direita nem para a esquerda. Independente da circunstância, independente dos motivos, independente de qualquer coisa, ele ficou reto. Ele tinha tudo para se distrair com a mágoa, com a injustiça. Ele tinha tudo para se distrair com a posição, afinal de contas ele cresceu muito. Ele podia ter se distraído com mulher, com dinheiro, com a idolatria. Ele está dentro do Egito, um dos lugares mais idólatras. Mas ele ficou firme, irmão. Ele ficou focado no propósito de Deus. Ele não se distraiu. Daniel, levado para a Babilônia.
foi submetido a todo tipo de pressão, de todas as formas possíveis e imagináveis, todo tipo de circunstância e dificuldade, coisa ruim aconteceu com ele, e ele permaneceu firme, forte, focado, ele não se distraía com nada e nem com ninguém. O mundo jaz no maligno, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Mas por estar no mundo, nós estamos constantemente sofrendo um bombardeio de distração. Bombardeio que ora tem origem carnal, ora tem origem maligna. Fato é que, independente da origem, a distração no fim, o resultado é sempre o mesmo. Sempre vai nos afastar de Deus. Muitos de nós estamos afastados de Deus, não é porque a gente cometeu um adultério, não, é porque a gente está distraído. Muitos de nós até cometeram um adultério, porque estava distraído. Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. 1 Pedro 5:8-9, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Tessalonicenses 5:6, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Examinai tudo e retém o que é bom. Vigia, irmão. Vigia.